Olá! Hoje a gente vai desvendar um dos processos mais fascinantes que existem, um verdadeiro milagre silencioso que acontece no nosso corpo a todo segundo. É o segredo por trás de como a gente se constrói e se repara o tempo todo. Alguém já parou para pensar como é que a pele se renova depois de um dia de sol forte? Ou como um cortezinho simples cicatriza? Ou indo mais além, como crescemos de um bebê para um adulto? Pois é, por trás de tudo isso existe um mecanismo de reconstrução que não para nunca. Mas como é que ele funciona, hein? A resposta está no mecanismo que é super elegante e preciso. Pensa naquele comando copiar e colar que a gente usa no computador? É basicamente isso, só que numa escala biológica que é, assim, incrivelmente complexa. E o nome desse processo todo? Mitose. É através da mitose que uma célula consegue criar uma cópia exatinha de si mesma, dando origem a duas novas células que são literalmente idênticas. E essa imagem do nosso material de base ilustra isso de um jeito perfeito. Uma célula que a gente chama de diploide, ou 2N, se divide em duas outras células, e as duas também são 2N. O ponto principal aqui é que a quantidade de material genético é mantida. É uma cópia exata, sabe? Por isso o nome divisão equacional, porque a equação genética se mantém a mesma. Agora, o que é muito interessante nisso tudo é que esse ciclo de copiar e colar não tem um ritmo único, não. O nosso corpo é tipo uma cidade gigante, com bairros que funcionam em velocidades completamente diferentes uns dos outros. Por exemplo, as células da nossa epiderme, que é a camada de fora da pele, vivem num ritmo frenético. Elas se dividem a cada 24 horas. É por isso que a nossa pele está sempre se renovando, protegendo a gente do mundo aqui fora. Agora, se a gente for para o intestino, o ritmo já é um pouco mais calmo, mas olha, ainda é bem impressionante. As células que revestem o intestino se dividem mais ou menos a cada 48 horas para conseguir lidar com todo o desgaste do processo de digestão. Mas aqui vem a grande virada da história. Em contraste com essa atividade toda, existem células que são essenciais e que, depois que se formam, simplesmente param. Elas saem desse ciclo de divisão e entram numa espécie de aposentadoria permanente. E de quem estamos falando? Das células musculares e das células nervosas, os neurônios. Elas não se dividem mais. E é por isso que lesões no cérebro ou no coração são tão sérias. O corpo não consegue simplesmente copiar e colar novas células para consertar o estrago. Esse gráfico aqui resume tudo de forma bem clara. A gente vê a velocidade altíssima lá na epiderme, uma velocidade média no intestino e, por fim, velocidade zero nos tecidos muscular e nervoso. É uma variação incrível dentro de um mesmo organismo, né? Bom, e isso tudo nos leva à pergunta central. Se algumas células nem fazem isso, por que a mitose é, no geral, tão, mas tão essencial? Para que serve esse trabalho todo, afinal? As funções são vitais e são 5 principais. Primeiro, o crescimento. É a mitose que nos transforma de uma única célula em seres supercomplexos. Depois vem a manutenção, a reposição constante de células, como as da pele, e a cicatrização de feridas, que nada mais é do que a mitose em ação para nos reparar. Numa outra escala, para seres de uma célula só, a mitose é a própria reprodução. E somando tudo isso, a gente tem a continuidade da vida, garantindo que a informação genética passe para frente de forma estável. Então, o ponto principal é esse. A mitose é a força de trabalho silenciosa e incansável do nosso corpo. É o processo que nos constrói, nos mantém e nos conserta. Um copiar e colar que é literalmente a base da nossa existência. E isso tudo nos deixa com uma última pergunta para pensar. A mitose é um balé de precisão biológica, tudo muito certinho. Mas e o que acontece quando o maestro perde o controle e as células começam a se dividir sem parar? O que acontece quando o copiar e colar fica completamente descontrolado?